Olá senhoras, vamos resolver agora algumas questões. Bem, essa primeira questão aqui, ela pede para você relacionar e explicar por que cada uma dessas localidades assume as posições indicadas em relação às pressões. Então aqui eu tenho um eixo indicando pressão em ATM, onde ATM é a medida de pressão, então poderia ser Pascal, ele optou por ATM. E as localidades assumem posições no eixo horizontal. Então a gente vê aqui que São Paulo tem uma pressão indicada muito maior do que La Paz, ok? E, consequentemente, no topo do Everest temos uma pressão muito menor do que La Paz e do que São Paulo. Ora, o que se espera numa questão como essa é apenas que você relacione as pressões com alguma característica dessas localidades, São Paulo, La Paz e Everest, e que ao longo dessa sua explicação, você obrigatoriamente descreva uma equação. Por que será que La Paz tem uma pressão menor do que São Paulo e que Everest tem uma pressão menor do que São Paulo e La Paz? Qual é uma unidade física que está causando essa diferença? Então, o que ele esperava aqui era que você relacionasse as localidades com as suas respectivas altitudes, ou seja, que você relacionasse pressão com coluna de fluido. Então, você deveria dizer, olha, La Paz tem uma coluna de fluido sobre ela muito menor do que São Paulo. Sendo assim, a sua pressão vai ser menor. Da mesma forma, o Everest tem uma coluna de fluido sobre ele muito menor do que La Paz e São Paulo. Consequentemente, a pressão no topo do Everest é menor. Que coluna de fluido é essa? É a coluna de atmosfera sobre ele. Olhem só esse desenho aqui, mais ou menos. Imaginem aqui que a gente tenha um monte aqui, certo? E nessa posição, você está. Sobre você existe toda a atmosfera, ok? Toda a atmosfera. Imagine aqui que a gente tenha a atmosfera. Então, quando você se encontra em um ponto A, você tem uma coluna de atmosfera HA. Quando você está no topo, você tem uma coluna HB. Vou dizer que esse aqui é o ponto B, ok? Então, se a pressão é igual à pressão externa mais gama do fluido vezes H, então, quanto maior for este H, que aqui está, quanto maior for este H, maior vai ser a pressão. Então, você poderia dizer, olha, quando eu estou em São Paulo, eu tenho uma coluna de fluido sobre mim muito maior, consequentemente, a minha pressão é maior. Quando eu estou no Everest ou em La Paz, eu tenho a coluna de fluido sobre mim menor, consequentemente, a minha pressão é menor. Então, bastava você escrever, né? Basta numa questão como essa, você escrever esta expressão e dizer que a pressão está relacionada à coluna de fluido sobre o ponto, né? Bastava dizer que a pressão em um ponto está relacionada à coluna de fluido sobre este ponto. Ok? Está claro? Outra possibilidade, né? Outra ideia é você relacionar também a pressão não com a coluna de fluido sobre você, mas a que você deixou para trás. Então, por exemplo, se no ponto A eu tenho a pressão máxima, a pressão ao nível do mar, aqui eu tenho pressão igual a 1 atmosfera. Ora, no ponto B eu vou ter o quê? A pressão de 1 atmosfera menos a pressão dessa altura aqui. Então, você poderia também dizer que pressão vai ser igual a pressão atmosférica menos gama Hzão, onde Hzão não é mais a quantidade de fluido sob sua cabeça, mas é a quantidade de fluido que você deixou para trás
quando subiu e chegou até La Paz ou quando subiu o Everest, ok? Então as duas expressões estão certas. Claro que elas vão estar certas dependendo do que você escrever aqui. Então, para sair em azul, você deveria dizer que a pressão é função da coluna de fluido sobre sua cabeça, sobre o ponto no qual se calcula a pressão. Logo, a expressão em azul está certa. Ou você poderia dizer que a diferença de pressão entre La Paz e São Paulo deve-se ao fato de La Paz estar acima do nível de São Paulo. Então, quanto mais alto for a cidade, menor vai ser a pressão. Então, a altura da cidade vai ser essa Hzão. Então, aqui em cima, o Hzinho representa a quantidade de fluido sobre sua cabeça, e aqui embaixo, o Hzão representa a quantidade de fluido que você deixou para trás, que o ponto no qual você está calculando a pressão está acima do nível do mar. Ok? Essas duas explicações são perfeitamente corretas para essa questão.